No momento em que eu falei o primeiro não, é não, né? E eu falei muitos nãos. Falei muitas Tá. vezes a palavra não. Você chegou a Né? explicitamente chega, não é não, só que não, não Sim. foi não, né? E eu só consegui ir embora porque eu pedi ajuda pro segurança do local. Né? O que precisa acontecer com uma mulher para que a sociedade escute o que ela diz? A gente escuta muitos casos, né? Inúmeros casos, assim, infinitos casos de mulheres que estão mortas ou que sofrem tentativas de feminicídio e que têm histórico de procurar a polícia por diversas vezes. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É o que dizem, não é? Que as tempestades nos fortalecem, que as crises nos moldam. E é verdade. Parcialmente verdade. Mas existe algo que essa frase romantizada não conta. Algumas pessoas aprendem a navegar em águas calmas, com mapas nas mãos, bússolas precisas, equipes treinadas ao lado. Outras são jogadas ao mar durante a tempestade, sem barcos, sem remos, sem ninguém gritando instruções de como sobreviver. Para muitas, ser mulher é um lugar de sobrecarga, lugar de exaustão, invisibilidade, responsabilidade imperativa demais para qualquer sujeito suportar. Na maternidade, no trabalho, na organização da casa, na gestão dos conflitos familiares, no cuidado dos pais idosos, fomos ensinadas, desde cedo, a nadar contra correntes que não criamos, a nos defender de monstros que não convocamos, a construir balsas com as próprias mãos enquanto o mar nos engole. E depois dizem: que forte você é, que resiliente, que corajosa. Como se resiliência fosse virtude e não cicatriz. Como se a coragem não fosse também a máscara da dor. E mesmo com remos, com mapas e com bússola, por que ainda naufragamos no desmentido? Mas aqui está algo que aprendi navegando nessas águas, escutando as mulheres da minha clínica, testemunhando depoimentos. Não basta sobreviver à tempestade. Precisamos saber onde encontrar a corda quando a nossa arrebenta. Precisamos parar de aceitar que tempestades sejam o nosso destino natural. Eu sou a Fernanda Fazio, psicanalista, e este é o Era da Pressa. Depois de tempos de desaceleração, estamos retomando as produções do podcast. Esse é o nosso primeiro episódio do ano, mas vem mais coisa boa por aí. No episódio de hoje, vamos falar sobre o que acontece quando quem deveria nos ensinar a navegar é justamente quem provoca o naufrágio. Sobre assédio, sobre estruturas que protegem agressores enquanto isolam quem denuncia. Sobre mulheres que falam e encontram apenas portas trancadas. Vamos falar sobre o desmentido que apodrece as entranhas da psicanálise. Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. E vamos começar por quem se recusou a calar. Lívia Vigil é psicanalista, pesquisadora, feminista. Em 2026, ela denunciou publicamente um caso de importunação sexual cometido por um psicanalista de uma universidade de prestígio. Mas já em 2023, ela havia denunciado o episódio na delegacia e na instituição em que ambos trabalhavam. Atualmente, o caso encontra-se em fase de investigação e ela tem recebido ameaças, motivo pelo qual a gente não vai poder dar muitos detalhes sobre o que aconteceu. Por pertencer ao mundo psi, ela esperava escuta, esperava responsabilização. Recebeu silêncio institucional, questionamento da sua palavra
isolamento. Recebeu? O desmentido. O que você vai ouvir agora é o relato dela. De novo, por respeito à sua segurança e privacidade, alguns detalhes foram alterados, mas a essência da experiência permanece intacta. Ela me autorizou a compartilhar suas palavras, e eu as compartilho com todo o cuidado e toda a gravidade que elas merecem. Ouçam a voz dela. Bom, em 2023, sofro uma violência por parte de um psicanalista, uma violência que é tipificada na lei como importunação sexual. E os primeiros dias, assim, eu tava muito confusa sobre o que tinha acontecido. Isso é algo que agora, passado todo esse tempo, conversando com outras mulheres, escutando mulheres na minha clínica, eu percebo que é algo comum. Nós, mulheres psicanalistas, analisadas, pesquisadoras, atentas às questões do nosso tempo, que escutamos relatos de mulheres violentadas todos os dias, nós também não estamos imunes. Já sabemos sobre a angústia de castração, sobre como o medo da perda, da falta, da fragilidade pode mover alguém a violentar o outro. Sabemos que agressores frequentemente agem para reafirmar sua masculinidade, seu poder, seu narcisismo ferido, diante do que não conseguem, por exemplo, controlar. Sabemos que o feminino pode sim ser vivido como horror, como estranho, como ameaça, justamente porque ele representa a diferença, a castração, aquilo que escapa ao domínio fálico. Sabemos que mulheres podem internalizar a misoginia, desvalorizando outras mulheres, numa tentativa inconsciente de se distanciar dessa imagem inferior e se aliar à lógica masculina de poder. Sabemos que o desejo por figuras de autoridade, resquícios do complexo de Édipo, a repetição de cenas infantis, pode nos fazer baixar a guarda diante de quem ocupa lugares de poder, facilitando assim que situações de assédio aconteçam. Sabemos de tudo isso. E mesmo assim, eu, você e tantas de nós paralisamos quando algo dessa ordem acontece no nosso campo. Porque acreditamos inconscientemente que a psicanálise é um lugar mais protegido. Baixamos a guarda e quando algo assim acontece, nos surpreendemos. Mas deveríamos, porque a misoginia, o patriarcado, a violência, as perversões, tudo isso também atravessa a psicanálise. Pensando bem, por que achamos que o nosso campo seria diferente? O patriarcado veste as roupas íntimas da nossa sociedade. Não importa a roupagem, ao desnudar-se, ele está lá. Porque um lugar de poder, ele só é poderoso, né? A gente só tem um lugar de poder à medida em que existe um reconhecimento. Então eu preciso que o outro me atribua poder, que o outro reconheça o lugar de poder para que eu possa ocupar esse lugar. Então eu acho que sim, eu acho que a gente tem que começar a pensar para quem a gente está dando poder, dando espaço, dando reconhecimento. Eu acho tão escrachado assim o quanto na psicanálise, falando particularmente do nosso campo, claro que isso não é algo que se reduz à psicanálise, mas na psicanálise nós temos uma grande maioria de mulheres, né? Nós somos maioria. E parece que quando tem um homem psicanalista que tem aí uma boa trajetória acadêmica, que tem consistência teórica, que tem uma carreira clínica consolidada, esse homem tem muito mais reconhecimento de qualquer uma das 50 mulheres que estão ao redor dele, que tem o mesmo nível que ele. E quanto mais olharmos para isso, mais nos protegeremos. Existe uma fratura exposta em nosso campo, uma cisão profunda entre o que dizemos e o que fazemos. Nos últimos anos, tenho acompanhado conversas que acontecem nas entrelinhas. Mulheres compartilhando experiências de violência, abusos de poder, transgressões éticas graves. O medo é concreto. Falar pode significar perder espaços, ser desacreditada, ter a carreira sabotada. Em um campo onde as relações pessoais determinam oportunidades, denunciar é arriscar tudo.
Vejo profissionais que ensinam conceitos fundamentais como transferência, desejo e limites éticos, mas cujas práticas contradizem frontalmente seus discursos. Pessoas que falam eloquentemente sobre a escuta analítica, mas que nas relações privadas, com pacientes, orientandas, colegas, ultrapassam fronteiras que deveriam ser intransponíveis. E quando mulheres tentam falar, muitas vezes são desqualificadas, isoladas, responsabilizadas. Não se tratam de casos isolados. Trata-se de um padrão que precisa ser nomeado e interrompido. O silêncio tem um custo altíssimo. Ele não protege a psicanálise. Ele a corrói por dentro. Então, quando impedimos que as contradições venham à luz, quando bloqueamos o questionamento, estamos fazendo exatamente o oposto do que a nossa prática deveria propor. Existe uma violência específica que acontece quando você não é acreditada. Não é a violência do ato em si, o assédio, o abuso, a transgressão ética, a importunação sexual. É a violência que vem depois. Quando você junta coragem suficiente para falar, encontra portas fechadas, olhares que desviam, vozes que dizem: tem certeza? Você não está exagerando? Você não estaria confundindo as coisas? De que modo você está se implicando nisso? Você está se implicando nisso? Essa violência tem nome: desmentido. Ferenczi mostrou que o desmentido do trauma pela figura de autoridade é muitas vezes mais devastador que o trauma original. Uma criança que sofre abuso, por exemplo, ela tenta contar para um adulto de confiança o que aconteceu. E esse adulto diz: isso não aconteceu, você está inventando. E o que acontece com essa criança? Ela não apenas carrega o trauma do abuso, ela carrega o trauma de não ser acreditada, de ter sua realidade negada. A gente fica muito confusa, a gente fica em dúvida se aconteceu mesmo, se é grave mesmo, como se tivesse algumas vozinhas dentro da gente duvidando, né? Acho que a dúvida também começa, não é só o outro que duvida da palavra de uma mulher. A própria mulher também passa por um processo de duvidar de si mesma. Quem está mentindo? Mas como o desmentido aparece nas instituições de psicanálise? No campo da psicanálise, que deveria ser justamente o lugar de acolhimento do insuportável, do traumático, nesse mesmo campo, mulheres têm sido sistematicamente desmentidas. Existe uma frase que mudou para sempre a forma como entendemos opressão: o pessoal é político. Criada pelo movimento feminista nos anos 60, ela nos ensinou a enxergar poder onde nos faziam ver apenas intimidade. Desmontou a separação artificial entre a esfera privada e pública. Mostrou que violências que acontecem a portas fechadas não são acidentes isolados, são expressões de sistemas de dominação. Aplicar essa lente à psicanálise é urgente. E essas condutas não se sustentam sozinhas. Elas são possibilitadas e protegidas por estruturas institucionais. Homens em posição de liderança, coordenações, diretorias, comissões de ética, que encobrem, minimizam ou simplesmente ignoram denúncias contra os seus pares. Mulheres identificadas também com esses discursos que culpabilizam outras mulheres vítimas de violência. Esse pacto funciona através de indicações, convites, publicações, prestígio. Quem está dentro dessa rede circula livremente. Quem ousa questioná-la enfrenta não apenas o indivíduo, mas todo um sistema de proteção mútua. Tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que conecta o desmentido com estruturas de poder, a identificação com o agressor. Ferenczi descreveu esse mecanismo observando crianças que sofreram abuso. Diante de uma violência insuportável, a criança pode introjetar o agressor, tornar-se dessa forma aquele que a violenta. É uma defesa psíquica desesperada. É uma tentativa de ter algum controle sobre o incontrolável. Na minissérie Ser ou Não Ser Vira-Latas, que segue esse episódio em que estamos, vou analisar um pouco mais detidamente sobre esse fenômeno. Mas a identificação com o agressor não acontece somente em casos individuais.
Ela acontece em estruturas, em instituições, em sistemas de poder. Pensa comigo, uma mulher sofre importunação sexual de um psicanalista reconhecido. Ela denuncia para a instituição. E o que acontece? Homens em posições de poder se mobilizam, mas não para acolher a denúncia, para proteger o denunciado. Essas estruturas institucionais se identificam também com o agressor, não porque todos eles cometeram as mesmas violências, embora alguns tenham cometido, mas porque eles se identificam com essa posição de poder, com o privilégio de não serem questionados, com o direito de fazer o que querem sem consequências. E quando uma mulher denuncia, ela não enfrenta apenas o indivíduo, ela enfrenta toda uma rede de proteção institucional. Porque acreditar em mulheres não é militância, é ética. Vamos ouvir novamente a Lívia e conhecer mais ainda a sua história. É muito interessante porque eu trabalho com mulheres em situação de violência desde 2020. Na época eu já estava no mestrado e o tema da minha pesquisa de mestrado foi esse, né? Eu trabalhei com esse recorte de gênero, de violência de gênero. E mesmo assim, eu me vi nesse lugar de, não sei bem a palavra, assim, perdida talvez. Ou seja, acho que não importa o quão advertida a gente possa estar, tem algo dessa violência que se constitui então enquanto uma violência que opera com base no que se é, violência de gênero, ou a violência do racismo, por exemplo, também, ou a transfobia, né, a homofobia, elas são violências baseadas no que se é, e isso torna a coisa ainda mais traumática e ainda mais deletéria para o sujeito. Então, eu me vi do outro lado, né? Eu me vi no lado dessas mulheres a quem eu escuto há muitos anos na minha clínica. Essa é a força do desmentido. Ele nos treina para desacreditar a vítima, para questioná-la, para proteger estruturas ao invés de pessoas. Acho que os acontecimentos de violência contra a mulher não são isolados, eles fazem parte de um projeto, uma estrutura. Mas, se a gente está pensando especificamente no caso do Brasil, uma mulher morre a cada 6 horas por ser mulher. Acontece um feminicídio a cada 6 horas. Uma mulher é estuprada a cada 8 minutos. Então a gente está falando de um país que tem índices alarmantes de violência de gênero. Mas eu acho que sim, Fernanda, acho que talvez isso fale até de uma ingenuidade de supor que homens psicanalistas, por ocuparem uma profissão, um lugar, né, no social, de escuta de outros sujeitos, que esses homens poderiam agir de forma diferente. Mas, infelizmente, a gente está entendendo, principalmente nas últimas semanas, que isso não é verdade. Que também existem muitos homens psicanalistas que são misóginos, que são violentos, que são agressores, que são abusadores, que são estupradores. E a gente precisa falar sobre isso, né? Mas esse padrão pode ser interrompido, e a interrupção começa quando paramos de normalizar o insuportável, quando paramos de usar a teoria psicanalítica como escudo para agressores. Preciso fazer uma pausa aqui, porque sei que algumas pessoas podem estar pensando: e se for fantasia? E se houve realmente um mal-entendido? São perguntas legítimas. Trabalhamos com afeto, fantasias e desejos inconscientes. Na clínica psicanalítica, as águas são turvas. Transferência e contra-transferência podem gerar confusões intensas. A transferência é um fenômeno descrito por Freud no qual o paciente reatualiza, na relação com o analista, vínculos afetivos primitivos e conflitos inconscientes originados em relações passadas, especialmente aquelas vividas na infância. A contra-transferência, por sua vez, refere-se ao conjunto de reações emocionais e inconscientes do analista em resposta à transferência do paciente e à sua própria história psíquica. Sim, alguém pode interpretar erroneamente um gesto, uma palavra. Por isso mesmo, setting e ética precisam ser muito bem delimitados nesse campo. Justamente porque trabalhamos com fantasias e desejos, os limites éticos precisam ser ainda mais claros, mais firmes, mais inegociáveis. É por isso que toda denúncia de abuso precisa ser validada cuidadosamente, com rigor, com escuta atenta, com investigação séria. Porque sim, arruinar a carreira de alguém com uma denúncia infundada tem consequências devastadoras, pessoais, profissionais, psíquicas. A cautela e a responsabilidade precisam existir dos dois lados.
Mas aqui está o ponto. Estamos falando de situações onde há provas, há testemunhas, há documentos, há padrões repetidos. E mesmo assim, mulheres são desacreditadas, isoladas, revitimizadas. Lívia conta. Na delegacia, o boletim de ocorrência então vira um processo e o Ministério Público diz que esse processo não tem provas suficientes, que o processo precisa ser arquivado porque não tem provas. Dentro da universidade, o que se resolve é que o homem em questão vai finalizar o seu doutorado. Ele não perde o doutorado. E quando eu chego agora, em dezembro de 2025, para denunciar outro homem misógino, psicanalista, dentro da instituição, que me demite quando eu exponho a conivência dele com esse primeiro abusador de 2023, o que a instituição me diz é que por uma questão de organização institucional, as coisas vão se manter como elas estão. Ou seja, eu desligada, eu fora do corpo docente, e esse psicanalista ainda na sua posição de coordenador. Sim, é uma revitimização. A mulher, ela sofre a violência, ela ainda paga pelo que vem depois. E por isso, estarmos num lugar na mira enquanto alvo, então, de violência. Lívia ainda me contou que as repercussões do caso lhe chegaram como: Ele não estava bêbado? Será que tudo isso não é para ganhar visibilidade? será que aconteceu isso mesmo? Curioso que, ao escutar um depoimento sobre violência, a primeira reação de algumas pessoas é a deslegitimação do discurso da vítima. Uma coisa é reconhecer que a clínica trabalha com fantasias inconscientes e exige rigor ético. Outra coisa, completamente diferente, é usar o conceito de fantasia como arma para desacreditar mulheres que denunciam violência. Quando Freud começa a descobrir sobre a realidade psíquica, entende o papel das fantasias nos sintomas de suas pacientes, e aí há uma mudança importante na teoria. Contudo, a famosa frase de Freud, "Eu não acredito mais na minha histérica", não pode ser distorcida para justificar o silenciamento das vítimas. Existe um acontecimento real que precisa ser tratado como tal, não como fantasia, não como invenção, porque cair nesse lugar é desmentir a vítima. Quando o analista ultrapassa limites éticos, importunação, assédio, toques não consentidos, ele não está somente falhando na conduta profissional. Ele está cometendo uma transgressão, um crime. E usar a teoria psicanalítica para justificar isso não é análise. É abuso de poder travestido de teoria. Então, me parece urgente reconhecer que acreditar em mulheres não significa ingenuidade, significa partir de um lugar ético básico. Quando alguém denuncia violência, nossa primeira resposta deve ser acolhimento e investigação séria, não desqualificação e proteção automática do denunciado. Significa construir processos institucionais que sejam justos para todos os envolvidos, que não revitimizem quem já foi violentada e que não condenem sem investigação adequada. E significa, acima de tudo, parar de usar a complexidade da clínica psicanalítica como escudo para transgressões éticas. E aí eu acho que a violência vem, como você está dizendo, né, de homens, que homens também estão em instituições também que, mesmo não dizendo esses discursos de uma maneira tão clara, às vezes são atravessados, né, o jeito que às vezes colocam homens em determinadas posições, onde as mulheres são deslocadas, às vezes, de lugar de fala, em que as posições de poder são ocupadas por homens, ou ainda quando as próprias mulheres reforçam esses discursos, deslegitimando umas às outras, sabe? Porque setting claro, limites bem estabelecidos, ética rigorosa, isso não é opcional na psicanálise, é fundamento. E quando esses fundamentos são violados, não existe mais é complexo, mais é fantasia, mais é transferência. Existe responsabilização, consequência. Volta à imagem do início desse episódio. Nós, mulheres, fomos jogadas em tempestades que não escolhemos. Aprendemos a nadar, a construir balsas, a sobreviver, como comenta a Lívia. É pra gente poder se manter viva também.
pra gente poder voltar inteira para casa. Então, quando eu denuncio em nome de todas nós, assim como qualquer outra denúncia, qualquer outra mulher que denuncia por todas nós. E o medo acompanha essa tempestade. Mas eu acho que a gente precisa fazer com que esse medo, que nós, que porventura somos vítimas e que sentimos, me parece que uma mulher tem mais medo de denunciar do que um homem tem medo de fazer. Só que o que os homens fazem é um crime. Então, eles deveriam sentir medo. Eu sei que o que eu fiz de errado nessa história inteira foi ter confiado lá naquela noite de 2023 que eu estaria segura com esses 2 psicanalistas. Mas a sobrevivência não pode ser nosso único horizonte. O escritor Ernest Hemingway disse: "Quem estará nas trincheiras ao seu lado?" E isso importa mais do que a própria guerra. Ele estava falando de lealdade, confiança, companheirismo em momentos de crise, sobre como o caráter dos aliados importa mais do que o próprio conflito. E essa transformação começa quando descobrimos onde está a corda. A corda são as nossas redes. Redes sociais, políticas, afetivas, rede de mulheres que acreditam em outras mulheres, que se fortalecem mutuamente, que não soltam a mão. Quando Lívia enfrentou a tempestade, quem segurou a corda foram outras mulheres, porque nessa trincheira, quem está ao nosso lado define toda a guerra. E naquele momento, eu precisei de outras mulheres. O que eu quero dizer é que assim, o conhecimento não serviu de muita coisa naquele momento. E talvez por ser também alguém de uma área tida como mais esclarecida, pessoas analisadas, que entra em contato com questões do nosso tempo, talvez você também tivesse menos atenta e preocupada que isso poderia vir desse meio. Redes que dizem: eu acredito em você, você não está louca, você não provocou, você não está sozinha. E sabe o que aconteceu quando Lívia falou? Outras vozes começaram a aparecer. Outras mulheres, outras alunas, outras que também haviam sido violentadas e carregavam isso em silêncio. A denúncia de Lívia abriu uma fresta, e por essa fresta outras mulheres conseguiram passar. Não é uma justiça completa, mas é o começo da rachadura no pacto do silêncio. Precisamos nos educar sobre nossos direitos, sobre ética profissional, sobre os mecanismos de poder que nos oprimem. Entender que denunciar não é criar caso, é exercer um direito, é proteger outras mulheres, é interromper ciclos. A possibilidade de lidar com o trauma de outros modos pode começar com: você não está louca, você não provocou, você não merecia, isso que aconteceu com você não deveria ter acontecido, foi errado. O silêncio não protege a psicanálise. Como a gente disse, ele a corrói por dentro. E lembremos, nós psicanalistas temos instrumentos sofisticados. Temos mapas, teoria psicanalítica que nomeia a violência, a angústia, o desejo, o poder. Temos bússola, nossa própria análise, anos de divã, reconhecendo nossos pontos cegos, nossas fragilidades, nossos sintomas, quando o nosso inconsciente nos apronta. Temos os remos, ou seja, uma formação rigorosa, supervisão, estudo contínuo. E temos âncora, códigos de ética que deveriam nos fixar em terreno seguro. Nós, psicanalistas, sabemos nomear os ventos, identificar as correntes, prever as tempestades, mas ter os instrumentos não nos livra do naufrágio, porque o desmentido não acontece por falta de equipamento. Ele acontece quando escolhemos não olhar para a tempestade que está bem diante de nós. Quando a bússola aponta para a violência, mas decidimos que ela está com defeito. Quando o mapa mostra o abismo, mas insistimos que é só uma sombra no papel. Quando os remos estão em nossas mãos, mas preferimos deixar a corrente nos levar, porque remar contra ela exige reconhecer que estamos navegando em águas perigosas. Quando temos âncora, mas não a lançamos, porque parar significa admitir: sim, isso está acontecendo aqui, no nosso campo, conosco. A gente precisa parar para desacelerar e olhar o que aconteceu.
O desmentido na psicanálise não é ignorância, é a recusa ativa de ver que os nossos próprios instrumentos estão mostrando. E quando uma mulher denuncia violência no campo analítico, ela não está enfrentando a falta de teoria, de ética, de formação. Ela está enfrentando a recusa coletiva de usar esses instrumentos. E é mais fácil dizer que a bússola dela está quebrada, que o mapa dela está errado, que ela não sabe remar. É mais fácil desmenti-la do que navegar nessa tempestade. Mar calmo não faz bom marinheiro, é verdade. Mas nós não precisamos de mais e mais tempestades. E mais que isso, precisamos parar de aceitar que tempestades sejam o nosso destino natural. O pessoal é político. Nos ensina a ler as estruturas. A emancipação feminista não é tema secundário, é questão ética central. Porque no fim não se trata de bússolas ou mapas, não se trata de instrumentos sofisticados ou teorias impecáveis. Se trata de saber quem está na trincheira ao seu lado quando a tempestade chega. Se trata de ter corda quando você está à deriva. Se trata de encontrar porto seguro e de ser porto seguro, porque a verdadeira travessia não é sobreviver sozinha ao mar. É garantir que nenhuma de nós precise naufragar para ser acreditada. A gente precisa lutar por todas nós, né? E a gente precisa estar junto com as mulheres que estão denunciando, que precisa acontecer uma rede, né? E que se os homens quiserem participar disso, que eles possam não só colocar o corpo deles na frente dos nossos, mas que eles possam colocar o nome deles na frente dos nossos, para que as consequências não cheguem só pra gente, né? Estamos chegando ao fim do episódio e convidei a psicanalista Mariana Toledo, idealizadora do Uma a Uma Espaço de Psicanálise, para falar sobre as mulheres nesse campo. Esse trecho do relato da Lívia aponta para uma questão fundamental da problemática dos abusos de poder que se dá no âmbito institucional. A denúncia de Lívia ameaçou o pacto narcísico necessário para sustentar a fantasia de uma comunidade isenta de culpa, como postula a psicanalista francesa Pierre Alonier. Uma defesa possível contra esse tipo de ameaça, segundo teoriza René Caes, é o pacto denegativo dos grupos, pelo qual a exclusão da vítima se torna a condição de sobrevivência psíquica coletiva. Puni-la é defender o grupo de seu próprio colapso. A história da psicanálise revela que há um pacto em nossa disciplina que reproduz a lógica misógina da sociedade, um pacto que se perpetuou através das décadas, desde os primórdios do nosso campo até os dias de hoje. É o silenciamento das vozes femininas. Anna Freud, Melanie Klein, Helen Deutsch, Sabina Spielrein, Emma Eckstein, Lu Andrea Salomé, Marie Bonaparte, John Rivière, Karen Horney, Vilma Kovac, Alice Balint, Maria Torok, Lili Raidu, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, Maria Alzira Perestrello, Lígia Alcântara do Amaral, Ana Kemper, Naura Carneiro Leão e tantas outras. Mulheres que desempenharam papéis fundamentais na criação, expansão e sobrevivência da psicanálise, mas costumam ser tratadas como um apêndice dessa história. Mulheres que não apenas desenvolveram seu próprio pensamento teórico, mas que também foram fundamentais para o estabelecimento e a manutenção das próprias instituições de psicanálise, desde o seu advento. Muitas foram fundadoras, coordenadoras e diretoras de centros de formação, sociedades e clínicas públicas de psicanálise. Também analisaram e supervisionaram homens que posteriormente se tornaram referência no campo. Por quê? Tradicionalmente, não aprendemos isso em nosso percurso de formação. Por que sequer ouvirmos falar seus nomes, a não ser que o assunto seja sobre seu papel em escândalos amorosos ou como musas inspiradoras dos homens cujos nomes já conhecemos bem? Esse foi o Era da Pressa de hoje. Um episódio difícil, necessário, urgente. Agradeço imensamente a Lívia, que compartilhou seu testemunho. E agradeço a você, que ouviu até aqui. Agora, faça algo com isso.
Fale, compartilhe, questione, apoie, porque o silêncio só se rompe quando decidimos falar mais alto que o medo. Na descrição desse episódio você encontra contatos de redes de acolhimento para mulheres que sofreram violência. Caso você ou alguém que você conheça esteja em uma situação de violência, há 2 canais principais de atendimento em todo o país. Para denúncias, informações sobre direitos e acesso aos recursos de apoio e proteção disponíveis em sua região, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Em situações de risco imediato, urgência ou que exijam intervenção rápida, acione 190 da Polícia Militar, disponível 24 horas por dia em todo o país. E se você se interessa em estudar outras mulheres na psicanálise com outras mulheres, o Uma a Uma Espaço de Psicanálise, idealizado por Mariana Toledo, é um ambiente colaborativo em que as mulheres têm um espaço para atuar na transmissão da psicanálise e está com algumas atividades planejadas especialmente para tratar dessa discussão. Siga @umaumapsi. Se esse episódio te tocou, compartilhe com outras pessoas. Essas conversas precisam acontecer. Esses silêncios precisam ser rompidos. Esse episódio foi escrito por mim, Fernanda Fázio. A edição é do Arthur Chagas, que transforma palavras em experiências sonoras. A Ana Cristina cuida da nossa identidade visual. E o Luiz Santiago Málaga, da Tímpano, revisa comigo esse roteiro e cria estratégias para que esse episódio chegue a quem precisa ouvir. Você pode me encontrar no Instagram, no @EraDaPressa. No próximo episódio do Era da Pressa, voltamos com outros temas. Mas esse assunto não encerra aqui. Seguiremos falando, seguiremos questionando, seguiremos construindo portos mais seguros. Até já já!